Olá, gente! Vamos conversar um pouquinho hoje sobre autoestima? Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre esse conceito tão falado atualmente, tantas receitas que a gente vê por aí, como melhorar, como aumentar a sua autoestima. Por que eu não vou dar nenhuma receita aqui? Porque eu acredito muito que para você conseguir modificar alguma coisa em você ou melhorar alguma coisa em você, você precisa conhecer esse processo, você precisa entender quais são os elementos que compõem a autoestima, porque a gente só tem possibilidade de buscar caminhos novos quando a gente conhece esses caminhos novos, né? Então eu vou explicar aqui um pouquinho do que quais são, o que compõe a autoestima, porque à medida em que você conhecer esses elementos, você tem uma ferramenta, né, maior para conhecer sobre você, tá bem? Então o objetivo é sempre ampliar aqui o autoconhecimento, tá certo? Então, o que significa autoestima? Autoestima é a avaliação subjetiva que uma pessoa faz sobre si mesma. Ela é algo muito complexo. Por quê? Porque a autoestima ela é desenvolvida ao longo da nossa vida, né? Então, ela está relacionada ao que nós vivemos lá também na nossa infância com as nossas figuras parentais. Mas eu não vou entrar aqui nesse ponto, porque isso é muito denso, muito complexo, é para uma terapia, tá? Então, eu vou explicar aqui por um outro viés e outros pontos dessa autoestima. O que compõe a autoestima? Crenças autossignificativas. Então, o que eu penso a meu respeito, por exemplo, sou competente, sou uma pessoa incompetente, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa má. Então, são crenças que a gente tem a nosso respeito e emoções autossignificantes, tá? Essas emoções podem ter também, assim como as crenças, um conteúdo positivo ou um teor também de um grau mais negativo, tá? Aonde entram, o que seriam essas emoções autossignificantes, né? Tenho orgulho de mim ou tenho vergonha de mim, né? São emoções e crenças que vão interferir diretamente na forma como eu me comporto no mundo. Então, olha como a autoestima é algo interessante. Se a minha autoestima está lá embaixo, eu vou me comportar de um jeito. Se a minha autoestima está legal, eu vou me comportar de outro, né? Uma pessoa com uma boa autoestima, ela tem uma maior possibilidade de ser assertiva, de se comunicar com mais facilidade, de expressar com mais facilidade e defender as suas emoções, os seus pontos de vista. Uma pessoa com baixa autoestima tem uma tendência maior a se sentir insegura ou mais temerosa no mundo, no contato com o mundo. Então, olha como é que é interessante esse conceito de autoestima, muito mais complexo do que você só estar bem com você mesma, né? Tem um autor que se chama Bradin, que ele define a autoestima da seguinte forma: a autoestima é a disposição para experimentar a si mesmo como alguém competente para lidar com os desafios básicos da vida e ser merecedor de felicidade. Ou seja, se a sua autoestima não estiver legal, pode acontecer um monte de coisa bacana com você. Você não vai se sentir merecedor para viver essas experiências. Então, a autoestima ela é um preditor de saúde emocional, né? Ela é um componente muito importante para uma boa saúde emocional. Então, eu vou falar de 4 pilares básicos de uma boa autoestima ou de uma autoestima não tão saudável assim. O primeiro deles é a autoaceitação. Então, você se aceita como você é? Isso tá para além de, eu me amo, eu me adoro, eu gosto de mim como eu sou, eu gosto do... Não. A autoaceitação tem a ver com o respeito a si próprio, com conhecer os seus limites e também as suas potencialidades, né? Não tem a ver com você se sentir bem, belo, constantemente perfeito, porque nós não somos perfeitos, né? A autoaceitação tem a ver com sentir-se satisfeito, apesar de saber que somos imperfeitos, né? É aceitar a nossa imperfeição. Isso é a autoaceitação. Um outro ponto da autoestima é a autoconfiança. E a autoconfiança é bem interessante, porque às vezes a gente imagina que é você fazer tudo muito bem, né? Se a pessoa faz tudo muito bem, essa pessoa ela é muito confiante, ela vai lá, ela faz, ela chega, ela arrasa.
E a autoconfiança é o contrário. Ela é a capacidade de você suportar as suas dificuldades. Então, olha que interessante. Você não tem que fazer tudo muito bem. Ninguém faz tudo muito bem, né? Ninguém tem, eu costumo dizer aqui no consultório com alguns pacientes, né? Ninguém tem 100% de desempenho 100% do tempo, né? Então, a gente precisa se autoajustar e se autorregular o tempo inteiro. Então, a autoconfiança não é se cobrar 100% de produtividade, de desempenho 100% do tempo. É o contrário, é saber que em alguns momentos você não vai ter o melhor desempenho possível e isso não afeta o conceito que você faz sobre si mesmo, tá bem? Então, essa é a ideia de autoconfiança. Um outro ponto da autoconfiança importante é a nossa competência social, né? Que é? Não quer dizer que a gente tem que ser uma pessoa extrovertida e conversar muito bem com todo mundo, até porque cada um tem um tipo de temperamento, né? Tem pessoas que são mais reservadas, mais introvertidas, tem pessoas que são mais extrovertidas. Então, não é isso, né? A competência social é a habilidade da gente lidar com o outro, com a gente, com o outro no mundo, né? Então, tem a ver com lidar com esse desafio, que é essa matemática da relação, né? Da gente não idealizar as relações, da gente flexibilizar o nosso psicológico e o nosso emocional para aceitar o outro como ele é. Eu só consigo aceitar o outro como ele é à medida em que eu me aceito, né? Então, essa é uma competência muito importante, esse é um ponto muito importante também na autoestima. Um outro ponto é a nossa rede social, que não é essa rede social daqui, né? Que a gente está conversando, é a nossa rede de apoio. É saber que a gente faz parte de uma teia, né? Eu gosto muito de usar uma ilustração de uma teia de aranha, né? A gente faz parte, a gente é um fiozinho dessa teia de aranha, que carrega toda uma família, uma comunidade, pessoas do seu trabalho, pessoas da sua vida pessoal. Se um fiozinho dessa teia balança toda a rede, né? E isso é muito importante para a nossa sensação de pertencimento. Então, esses são 4 pilares muito importantes para uma boa autoestima. Pense sobre isso para isso te ajudar. Agora, sabe o que é mais legal para você organizar e reestruturar a sua autoestima? É amar a si mesmo, né? É cuidar de si mesmo acima de tudo. A gente só tem possibilidade de cuidar do outro e amar o outro quando a gente ama a si mesmo. Isso tem a ver lá com aquele primeiro pilar da autoaceitação, que é lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, com as próprias necessidades, se respeitando e respeitando o outro como ele é, né? Cuide de você mesmo. Isso é fundamental para uma boa autoestima. Um grande beijo. Espero que você goste do vídeo. Comenta, compartilha, troca comigo aqui. Um beijo.